pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio noturno aqui. Esse que promete ser o melhor quadro do Amigos por Carros. É o seguinte, você que está acostumado com o Tony Bennett em Friends, Frank Sinatra em Friends, agora Chiquinho em Friends. Muito bem-vindo! Maravilha! Maravilhoso! Eu tinha convidado a Narcisa, mas ela não pôde vir. Aí veio você mesmo. Que louco! Ai, que loucura! O Leandro, que tá aqui participando comigo, e provavelmente vocês vão ver ele mais vezes aqui no programa, até porque ele vai participar também da Saga das Bens. Prepare-se! Saga das Bens, vamos contar sobre os Mercedes-Benz que nós estamos comprando da década de 90, basicamente. Estamos com pretensão de ter um galpão de carros dos anos 90, não só Mercedes, né? Carros. Ah, sim, sem dúvida. A gente não vai ter um galpão, né? Como a gente conversou, a gente vai colocando nos mecânicos, né? O importante é ter muitos mecânicos pra gente poder... E eles vão se virando. Vão. Vendo o que ele faz com o carro e tal. Primeiro carro do Leandro, que carro que foi? Um A4? Um Audi A4 2.8 V6 mecânico. Belíssimo carro. Graças a Deus não deu problema no câmbio. Só. Mas era um carro muito bom. E na época que ele foi lançado, ele tava realmente... Foi a única vez que eu vi algum carro bater uma Série 3 na Car and Driver, quando tinha aqueles comparativos lá. Mas é o seguinte, episódio de hoje. Apresente o nosso veículo aqui. Estamos aqui numa maravilhosa CLK 430. Carroceria W208. Ou C208, né? Que é a carroceria coupé. Essa é a coupé. E com um maravilhoso M113 de 4,3 litros. Uma obra-prima, né? Quase 280 cavalos, né? 279 com 40,8 kg de torque. Não são números expressivos quando você fala em números assim. Mas 0 a 100 280. de 6 segundos. Exatamente. Um carro que é? Esse é 99? Esse é 99, mas é um carro de pré-facelift, né? Essa é pré-facelift, é o último ano. São as minhas favoritas, 2000, ela já é facelift. Então essa aqui é a última. E é um carro, falando sobre nomenclatura de carroceria, né? Falamos C208, é a mesma da carroceria da W210. Só que como ela usa o chassi da C, então vinha com numeração diferente. Então ela vem com C208, que é a nomenclatura de coupé, e o código. Mas é um carro com uma silhueta belíssima, né? E uma mecânica muito tranquila. É um carro que já estava há muito tempo no mercado, o motor há muito tempo no mercado. A única coisa que é um pouco diferente aqui é que ela tem já a chave eletrônica com câmbio de placa eletrônica. Mas é um carro bastante tranquilo de manutenção. Sim. E um carro que emociona com esse motor V8. Porque coupé é chique, né? Isso é uma diferença. O Brasil foi perdendo um pouco essa... Lembra, nos anos 90, era muito comum, né? Santana, Monza, Opala. Difícil achar a imagem do tempo para coupé, né? Mas você se prepare. Eles tiveram que fazer para vender, né? Não deu muito certo, porque acho que não vendeu muito tempo, mas... Mas tinha era uma demanda, né? E tinha isso. Prêmio. Um monte de coisa, era tudo meio coupezinho, né? Tinha duas portas. Prêmio, Logos. O pessoal ficava buscando Logos. Coupé. Mas eram carros legais, assim. A vantagem da carroceria coupé é que ela, por mais tempo, parece que tá atual, né? Ela não envelhece como envelhece o sedã. Pois é, né? É que fica um desenho mais limpo, né? Você for ver a silhueta, né, do coupé, além do caimento do teto, que é sempre, né? Acho que em todos os coupés é sempre um destaque, né? Fica uma linha mais simples. Eu sou super fã. Eu tentei ao máximo ter carro duas portas quando a gente era moleque e tal, né? O que você teve duas portas? O Golf GTI Mach 4, verdade, difícil achar. O próprio A3, depois tive uma 3 duas portas. Esse era mais fácil de achar duas portas. Depois eu tive aquela BMW Série 1, duas portas. A última edição. Aquela Sport Edition, né? Que ela era 118, mas com todo o kit M. Todo o kit M, portinha da coupé, né? Então, quando dava, sem coluna. Eu ficava doido. Aqui tem uma Atari especial por coupé. E essa é outra diferença, né? Tem coupés com coluna e sem coluna. Essa geração com coluna, né? Essa é sem coluna. Essa é sem coluna. Você abre a porta, não tem moldura. Tá, o frameless, né? A porta. Não, mas eu digo, tem coluna B. Tem coluna B. Porque verdade. A geração que você testou no outro episódio é legal, hein? Aquilo é legal. 207,
É verdade. Eu usei a expressão errada, não é coluna, é moldura, né? Moldura de porta. E aí dá um outro ar pro carro também, porque você abre o carro com o vidro aberto, só abre a porta assim, então não tem nada em volta, dá uma leveza. É uma experiência, né? São aqueles pequenos detalhezinhos que... Obviamente esse carro não é blindado, porque como eu disse para vocês, eu particularmente não curto muito carro dos anos 90 blindado, que era uma época ainda um pouco ingrata de blindagem, eram pesadas, não tinham as tecnologias que tem depois dos anos 2000. Então eu não sou super fã. Mas esse carro é um carro com um belíssimo acabamento, diferente do que tinha na geração... a geração anterior a essa era a W124, né? Que tinha a Coupé também. Um carro que ficou muito tempo no mercado. E é belíssima, né? Tinha linda. A conversível também, que é linda, baita de um carro. Tem diversas motorizações e tal. Mas ainda era bem aquela... acabamento dos anos 80, né? Que mistura muita borracha ruim, né? Plástico duro com borracha ruim. Nos anos 80 é meio complicado para carro antigo, e nos anos 90, esses neoclássicos, né? É aquela coisa, ó, começa né? a melhorar tudo macio, tudo, né? tudo gostoso, tudo encaixa bem. Não, e tudo ó, parece console... que tudo tem cara de sólido, assim, né? Nada que parece que tá revestido, tá vendo? Quando não é revestido, é uma borrachinha, ó como aqui é tudo bem acabado. Tudo soft. Madeira nas portas. Bom, essa ainda é uma elegância, né? Tem o kit madeira que pra Mercedes fica maravilhoso. Mas tem essa diferença mesmo. O Leandro falou, a Sport, ela vai ter aqueles acabamentos meio fibra de carbono. Bastante duvidosos, né? Destoa um pouco do carro, né? E Mercedes mesmo é assim, né? Com madeirinha. Eu acho que fica melhor. O carro veste melhor, ainda mais na linha elegância, que aí tem todos os escritos aqui de elegância do câmbio, no lateral do carro e tal. Mas, ó, é muito saudável, né? E olha, esse é um câmbio dos anos 90 trocando marcha assim. Troca a marcha super bem, não tem ainda, na pré-facelift não tem opção de seleção de marcha. Então você tem só aqui os engates específicos das marchas, né? Você não tem estilo Tiptronic. Mas o carro evolui super bem. E o que aconteceu? Uma história interessante para você que vai buscar uma CLK. Algumas coisas que são manutenções características desse carro que você tem que tomar cuidado. Esse carro dá muito problema na bolacha do eixo cardan. O carro é muito forte, né? Esquenta bastante, o motor também, escapamento, essas coisas todas. Então ela costuma ressecar. E isso faz que quando você acelere o carro dá uma trepidada, assim, parece que está arrastando um pouco o carro. Essa peça tem que trocar, não é uma peça super barata. Esse carro dá muito também coxins de motor e câmbio, também muito em função disso. E pode ter problema de placa de câmbio eletrônico. Então essas são coisas bem características. Mas quando esse carro chegou, eu notei que eu dava essas puxadonas e o barulho do ventilador, né, da ventoinha era muito forte. E ele não diminuía. E aí eu peguei, passei no mecânico lá, até comentei com ele, falei, ó, tá acontecendo isso, acelerou o carro parado, falou, não, é normal, depois desliga, eu falei, não tá normal. A gente teve até uma discussão lá sobre como é que ela tava se comportando, eu falei, ó, não é normal. A partir de... Tem algumas Mercedes na garagem? Eu tenho algumas de antes, e ele deveria desligar. Mas o fato é, acima de 3, 4 mil giros, ela diminui mesmo, chama acoplamento viscoso, ele justamente faz isso, ele perde a potência em um certo giro para que a ventoinha não roube potência do motor. E a minha impressão era justamente essa, quando eu peguei o carro, eu falei, poxa, o carro não anda tanto quanto eu imaginava. Quando isso foi constatado, eu mandei lá na Class Service e o Wagner trocou para mim aí o acoplamento, colocou um novo e mudou o carro. Aí o carro é outro carro em resposta, assim, de aceleração. Porque é interessante, porque é um chassi de W202, que você tem algumas, então com várias motorizações você deve ter uma experiência boa. E esse aqui é uma C, digamos assim, com um V8. Que só foi acontecer anos depois, né? Uma W202 com V8 na C43, que é basicamente esse conjunto. Exatamente. Né? Parece que tem uns cavalinhos a mais na... Tem um acerto ali. Tem um acertinho. Mas é basicamente isso que você tá de certa forma numa C43 Coupé. Ou na budget. Mas o fato é que esse carro, até na época, nos anos... Acho que não sei, agora não lembro se era... acho que era já 2000 e pouco.
sei se você lembra, na minha família a gente teve uma CLK 230 Compressor Kit Lorenz. Lembro. Lembra? Todo cheio de saias e rodas, né? Tinha. Eu até acho bem cafona hoje, olhando assim o carro. Eu acho que ela passava um pouco da medida. Os equipamentos da Lorenz eu não acho super bonitos. Os AMG são melhores, assim. Assim foram, né? E brabos também. E era brabos, mais... é verdade. E aí esse carro teve motorização que veio para o Brasil, Lorenzer, pouquíssimas dessas aftermarket, né? Porque era kit, um acessório, kit, não tinha motorização. Se não me engano, tem uma pessoa que tem uma série de Brabus aqui, se não me engano ele tem uma CLK Brabus, além da E, ele tem uma E Touring Brabus e eu acho que ele tem uma CLK Brabus. Mas um carro desse que é interessantíssimo também não veio para o Brasil foi a CLK 55. Não veio para o Brasil, maravilhosa. E é uma pena, né? Porque é um carro incrível também, baita de um carro. E você ter esse tipo de... Porque hoje você vai ver o coupé que não tem mais o carro coupé com motor grande sem ser super sport. Sim. Então você só tem uma E63 coupé, talvez uma C63 coupé, mas você não tem, no Brasil não vem, né? Tô dizendo no Brasil. Fora até tem, mas você não tem uma E550. Não, você não uma tem coisa C, rara. né? Você vai encontrar poucos A5 coupé V8, né? Que é legal também. É legal. É coupé, né? É. O fato é, o coupé V8 realmente é uma nata de elegância difícil, né? Olha lá. Cara, o carro realmente se comporta muito mais agressivo do que... É lógico que ele é linear, né? Porque é um carro... Ele vai meio smooth, assim, né? É agradável de você acelerar. Macio. Mas é um carro que ele impressiona mais dirigindo do que quando você fala os números de potência. Vou encostar aqui na loja, aqui a gente vai trocar de posição. Ó, por exemplo, agora ele está com o acoplamento ligado. O que acontecia? Eu mesmo passando dessa velocidade, ele não desligava a ventoinha. Eu falei, pô, tem alguma coisa de errado aqui. E eu estava certo. Vamos lá. Amigos queridos, vocês que assistiram esse episódio maravilhoso e tá pensando assim, porra, mas eu não sou um Scarpa, como é que eu vou comprar esse carro? Sabe o que você vai fazer? Vai falar com os nossos amigos da Goods Multinegócio e você vai tentar entender dentro do seu cadastro quais são as possibilidades de seja financiamento, seja uma carta de consórcio, não é o caso desse carro em função do ano, mas o financiamento pode ser uma saída para você e você vai encontrar junto com eles a melhor solução, as melhores taxas e o melhor banco para te ajudar nessa conquista. Porque o importante é você realizar o seu sonho, mas ter isso tudo bem calculado para você não ficar com aquele depois, porque vai precisar de um dinheirinho para revisão, vai precisar resolver um probleminha, mas se for de Mercedes-Benz, a conta pode ser menor. E para você, meu querido, que está assistindo esse vídeo espetacular, requintado com o veículo Mercedes-Benz, você não pode deixar de contar com os nossos amigos patrocinadores da Franqueira Seguros. Na Franqueira Seguros você vai encontrar o melhor valor no seguro do seu carro e vai ficar tranquilo deixando o carro na frente da porta do restaurante sem incomodar o seu jantar. Esse carro eu comprei de Brasília. Era para ficar com o carro. De repente me ligou um seguidor lá do Instagram, o Léo, um abraço pro Léo aí, me ligou, falou, pô André, eu tô indo para São Paulo, tal, não sei o que, gostaria de dar uma volta no carro. Eu falei, pô cara, eu tô indo deixar na oficina mecânica, não tem muito como te mostrar. Ele falou, pô, eu tô hotel em Moema. Eu falei, pô, eu tô passando por Moema agora porque eu tô indo pra oficina. Eu falei, então eu vou passar aí para te mostrar. Ele olhou e falou, bom, o carro é meu. Eu falei, ai meu Deus do céu. Uma pena, porque esse aqui ficava muito bem lá na garagem. Ficaria, né? Ficaria um bom parceiro dos outros carros. Nossa. E esse carro, ele veio com roda monoblock 17, que já o antigo dono tinha colocado. O triangulinho amarelo da Mercedes, né? Com controle de tração ligando, acionado. E aí ele tinha roda 17 e eu fiz o upgrade, coloquei roda 18, monoblock também, com a borda polida, que é bem bacana, o diretor vai caprichar aí nos inserts. E assim, é uma roda que ela é como a orbital da Volkswagen, né? Ela vai bem em qualquer Mercedes. Mais novas, mais antigas, é impressionante. A 18 ela ganha uma dureza que não é muito característica, mas mesmo assim
Isso foi um questionamento do Léo até, ele falou assim, pô, será que eu baixo ela mais um pouquinho para o vão, né, da carroceria, da roda diminuir e tal? Eu falei, cara, eu gosto muito da Mercedes mais pro conforto, assim, do que pra esportividade. Eu tenho medo de baixar essa mola mesmo, vou fazer uma mola especial e o carro ficar meio saveirinho, sem né? dúvida, ela ainda tá confortável, não perdeu. Quando a gente voltou, eu voltei na E350 Sport, que tem suspensão um pouquinho preparada de fábrica e a roda maior. A roda bem grande, a roda 18, vai com um perfil bem baixo. Então eu tive um igual, né, aquele, porém a Vanguard normal. Senti bem a diferença da maciez, porém ainda não estragaram, ainda não passou do ponto. Né? Aqui também não passou do ponto. A Mercedes sabe dosar isso, né? Então assim, não fica um negócio exagerado, apesar que hoje em dia você anda numa C63, é um carro bastante duro, assim. Você anda numa C250 já é um carro duro. É verdade, a própria C250, as pessoas às vezes perguntam, né, pra gente de W205, eu acho a C250 incrível, que tem todo o body kit e tal, mas é um carro durinho, viu? Você não vai esquecer que você passou por um buraco. Aí esse carro aqui, fiz esse upgrade, e aí quando eu mostrei o carro pra ele, ele já se interessou e falou, vou ficar com o carro. Esse tá muito bom, realmente. O carro tem 96 mil quilômetros, mas os dois donos anteriores são conhecidos meus. Então o carro foi de São Paulo, depois ele foi para Brasília, para esse outro amigo meu, o Pedro, que usou o carro lá em Brasília, fazia a revisão lá. Quando o carro voltou, eu fiz essa revisão completa lá com o Wagner, e aí a gente fez a substituição da ventoinha, né, do acoplamento viscoso, as duas bolachas do eixo cardan, e troquei também óleo, filtro de óleo, óleo de câmbio. Fiz uma revisão completa para poder entregar o carro bem direitinho. E para você que procura um carro dessa época, eu posso te ajudar. Mas a gente tem... Mas 97, quase 97, né? Vai As fazer. Mercedes dessa época não é nada. Nada. Né? Impressionante, é muito pouco. O desgaste do carro, assim, aparente é muito baixo. E para vocês que estão assistindo em algumas imagens na câmera over shoulder aqui, vocês repararam que ela tem uma multimídia com Apple CarPlay. Mas esse carro tem todos os itens originais. Então ela tem o rádio original que está guardado e eu vou mandar junto com o carro. Ela tá com uma válvula de escape, mas ela é reversível com o próprio escape original, então não tem nenhuma alteração irreversível aqui. Essas benfeitorias que foram feitas no carro são reversíveis, mas a vantagem é que para quem vai usar um carro desse no dia a dia, que até acho que o Léo vai acabar usando esse carro lá em Brasília, que ele tem menos buraco, ele não tem violência, então ele não precisa de um carro blindado, então assim, tem um cenário bem mais positivo. É muito confortável você colocar o seu celular aqui e o negócio espelhar, né? Você põe música, põe tudo aqui, é muito, muito confortável mesmo. Essa é uma tendência, então as próprias montadoras estão vendendo. Disponibilizando já os multimídias. Então, para carro antigo. Inclusive a Porsche lançou, né? A Porsche lançou o Multimedia Classics, alguma coisa assim. Que até é de um DIN, né? Radinho pequenininho. Mas que você consegue ter o Bluetooth e tudo mais. E assim, é tudo bem justinho aqui dentro, né? Você vê, ela não é um carro ultra espaçoso. Apesar dela ter os bancos da classe E e tal, mas você vê que ela é um carro menor, ela é mais confortável atrás, né? Para você entrar, inclusive ela tem aquele Comfort Access do lado do passageiro. Quando você escamoteia o banco, ele vai para frente e você ganha ali uns 20, 30 tem aquele detalhe maravilhoso das Mercedes duas portas, que é aquela placa maravilhosa cromada na porta quando você abre. Que... Tem alguma razão daquilo ou não? É pra ser chique mesmo. É pra ser chique, né? Pra mostrar que tá bem acabadinho, né? A minha SL tem isso também. Tem, né? Tem. E as S Coupé também tem isso. E ele tem outra coisa legal que é raro nos cupês, né? É raro nos carros de maneira geral, mas o banco é rebatível. Você rebate os bancos aí, fica com uma plataformona aí. Carregar móvel. A pessoa tem como único carro e não tem fio. Porque o que eu falo? Quem é o público? Vamos lá, quem é o público desse carro? Então, eu como o pai de 2 filhos, eu já começo a poder analisar um carro desse. As crianças estão ficando mais velhas,
é pouca tralha agora que a gente leva, né? Então eu voltei ao mundo dos sedãs e... Mas tentando ir pro mundo das wagons, né? É que não tem, né? Não, mas tem. Tem, mas não tem. Tem, né? mas não tem. É uma pena, né? A wagon não funciona tão bem quanto o SUV, mas você não tem opção. Porém, o passo seguinte do sedã é poder ir para um sedã menor ou um coupé. Mas eu acho que esse coupé, assim, a minha impressão é, quando fala assim, quem compraria um coupé? A minha primeira impressão é um cara um pouco mais velho, já só com a esposa, para não ter ninguém tendo que ir atrás. Ou um cara até meio, tipo, jovem, mais solteiro ainda, que ele pode ter, não necessariamente uma CLK, mas falar ele o divorciado, né? ou divorciado, né? Só no final de semana, né? O coupé, ele passa um pouco aquela impressão de crise de meia-idade, né? Léo, não me leva mal, eu sei que você tá envelhecendo e tal, já tem uma filhinha, mas ele passa um pouco aquela impressão de, puxa, ele não sabe muito bem o que ele quer da vida. Mas é uma carroceria muito bacana, né? Com boa Mercedes banco elétrico. Airbags de coluna, airbag lateral. Não, esse não tem airbag de coluna, não. Acho que não já... acho que é 2000, acho que é o facelift. Isso é uma das coisas também de experiência dos carros dos anos 90, né? Como tem vidro, você não tem aquela linha de cintura alta que hoje todo carro tem, coluna gorda para caber airbag, para caber barra de não sei o que, né? É um carro mais... Os carros dos anos 90 são mais... a porta ainda é baixa, né? Ainda é baixo, então... É sempre uma experiência muito legal. Você até falou do som, eu sou daqueles que adora deixar o som original. Não, eu também. Adoro separar CD velho pra pôr em carro velho. Não, a gente não tava separando fita agora pra poder pôr na... Muito bom. Acho que você não devia vender, não. Eu também acho. Léo, vou fazer o estornar a TED aí. Não, o carro já está vendido. Ele deu lugar, na verdade, a outro carro na garagem. Então isso foi importante, porque também não temos vagas e os carros não estão indo para mecânica, então estamos sem vaga. Mas o negócio é o seguinte, eu estou buscando uma CLK, mas da 320 mesmo, que eu acho que é um carro agradável também. Para quem não está esperando muita expectativa de... É um custo-benefício incrível para Mercedes antiga, neocolecionável. Eu acho bem legal, é um motor já bem gostoso, aquele motor, o V6 dessa geração já é de 224 cavalos. Então se você for ver em números, esse aqui não é tão mais expressivo, né? Que é 224 contra 279. Então não é, você fala assim, nossa, não falta motor. Não falta, obviamente é um belíssimo motor esse aqui. Mas o fato é, a 6 cilindros já atende bem, certo? Certo, e bom, e por fim... Né? A razão principal de eu estar aqui, agradecer o pessoal do Amigos por Carros, o Henrique lá do Acervo, aquela campanha que a gente fez para eu vender as minhas 4 rodas, minha coleção de 4 rodas e uma proposta interessante. Com a campanha de arrecadação, né? Para aquela instituição de criança carente. Foi um sucesso. Nossa, graças a Deus. Eu não achava que a gente ia conseguir nem um terço do que a gente conseguiu. Não, a gente não esperava mesmo, né? Foi um sucesso. Então, o abrigo ficou super agradecido, extremamente agradecido. E foi tanto sucesso que, inclusive, a gente conseguiu atender as necessidades do mês. E vamos conseguir, o mês que vem também, atender tá ajudando já com a demanda deles, ainda com o aniversário da menina que tá lá, das internas, hóspedes, né? E, enfim, agradecer a participação, que foi bem legal. Amigos por Carros trabalhou bastante com a gente nessa questão da divulgação e a gente conseguiu atingir nosso objetivo. Então, muito em breve para vocês, mais uma campanha dessa. Quem puder ajudar também, a gente agradece muito, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. Bem-vindos a Chiquinho and Friends, o novo quadro do APC. Valeu, pessoal!